Estamos começando mais um episódio do Feira Pod e hoje, nesse episódio, vamos falar sobre o filme Patrícia, um filme feirense, e para isso estamos com os nossos queridos convidados, o diretor Marco Rocha e a atriz Júlia Lohana. Isso. Mas antes de passar a palavra para eles, e aí, Diego, como você está, meu querido? E aí, Rodrigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Feliz 2026 aí, quase que atrasado, né? Digamos que eu dei uma ausentada, não sei como é que ficou isso aí. Mas o interessante, Rodrigo, é que vamos falar de filme e estamos aqui, Marco e Júlia, boa tarde, na semana do Oscar. Então, no domingão aí, tem um Oscar e dessa vez concorrendo a 4 indicações. Indicações. Tem até indicação nova, que é de melhor elenco. E aí ele tá concorrendo também. De fato, o elenco foi bem interessante, assim, para quem assistiu aí. Mas vamos falar da obra audiovisual feirense. Patrícia. E aí, gente? Como é que vocês estão? Tô muito feliz em estar aqui. Eu sempre tive muita vontade, de verdade, de participar do Feira Pod. Então, muito obrigada pela oportunidade. E que honra estar aqui conversando, falando de filme e ser citado o Oscar no mesmo bate-papo. Ai, quem sabe, né? Você tá entendendo? Eu sou do time que eu acredito que qualquer lugar, qualquer condição é capaz de fazer qualquer coisa. Sim. Mesmo a mais difícil. A diferença é essa, né? Que alguns saem na frente, outros saem atrás. Tem que batalhar um pouquinho mais. Mas é possível sim, eu acredito. E a prova viva foi do episódio anterior. Se você não viu, vai aparecer o card em algum lugar na tela. Que foi o pessoal do filme A Cocô. Exatamente. Ou do filme, não, da peça A Cocô, que está concorrendo. Tipo um Oscar também, né? Tipo um Oscar do teatro. E que eu faço parte também. Você só não veio no outro pra não ficar repetitivo. Marmelada. Ela tá cotada. Artista, velho, é artista. Artista, verdade. Mas assim, vamos falar do filme? Vamos. Bora. Como é que surgiu a ideia do filme Patrícia? Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui e tal. Conheço o trabalho de vocês há muito tempo, referência aqui num podcast de feira e tal região. E assim, o filme de Patrícia, a primeira ideia surgiu lá em 2018. Na faculdade ainda, eu vim pra feira. Eu sou um recorte da boa população de feira, assim, né? Essa galera que vem de fora. A gente faz parte do mesmo time. Pois é, onde você vai em feira, é justamente isso que acontece. Quase ninguém de fato é daqui, de criação, mas vem e acaba ficando, enfim. Então eu vim pra feira estudar em 2015. E aí, durante a faculdade de publicidade, comunicação e publicidade, na FAT, a gente tinha que fazer um trabalho para disciplina, acho que de semiótica, se não me engano. Não, foi de semiótica, que era para falar sobre propaganda prototípica, que é um tipo de propaganda muito comum aqui em feira. Essa propaganda do vende-se aqui e tal, promoção, é muito comum no nosso centro da cidade, principalmente. E aí, como em tudo que a gente fazia na faculdade, a gente já usava a faculdade como desculpa para produzir. Sei lá, a gente tinha seminário, tinha seminário, professor, a gente pode fazer um vídeo. É um laboratório. A gente pode fazer um documentário, a gente pode fazer um curso, a gente fazia sempre isso na faculdade. É porque, na verdade, o curso de vocês não era cinema, né? Não é cinema. Era publicidade e propaganda. É muito difícil você ver cineastas que vêm da faculdade de cinema. Né? Principalmente aqui no Brasil. No Brasil. No início eu até achei que ele teria feito cachoeira. Exatamente, entendeu? Enfim. Não, o caminho mais fácil era comunicação e publicidade. Desde o colégio eu já pensava nisso. Não necessariamente para fazer cinema, porque aí eu acho que a idealização de fazer um filme veio depois. Mas, tipo, fazer comunicação, fazer publicidade era um caminho de exercer criatividade. Era tudo que eu queria. Eu queria exercer criatividade de algum modo. E é o melhor caminho no Brasil para você exercer e até migrar como você tá fazendo. Sim, não, porque eu sou sem seu sombra de colega. dúvida. Eu também sou publicitário. Pronto, aí. Então, e aí eu tinha... Mas antes de estar à frente do Feira Pod e estar com uma produtora de audiovisual, qual era a minha viagem? Eu queria ser ilustrador. Uhum. Mas só que ilustrador, aí tinha uma frase famosa. Todo designer, porque aí depois eu migrei para virar designer, todo designer é um artista bundão. Porque não tem coragem o suficiente pra peitar, vou lá, vou virar artista. Sim. Sou isso aqui. Aí você vai falar, sou designer. Uhum. E aí você é abocanhado pelo mercado. Mas é o mesmo caminho. É só pra constante de Mar continuar. Júlio, você é feirense? Sou feirense. Eu fiquei na minha aqui porque eu não fazia parte dessa cota. Não, ok. Não, então tamo junto aí. 2-2 aqui. 2-2 aqui, eu sou nascida e criada aqui em Feira. Pronto, também. Morei um período fora, mas retornei, entendeu? Nasci em Feira, mas só porque minha mãe teve um problema, teve que vir parir aqui, de urgência. Mas não cresci aqui. Eu sou de uma cidade chamada Retirolândia. Conheço. Conhece? Eu Pronto, conheço. massa. Estive lá semana passada. Foi? A gente passou em frente a Retiro.
Sim, passando passa. Ali naquela região Na região do Cisal, exato, exatamente. Seção do Coité, Você deve Valente e conhecer tal. Laudécio ali. Laudécio, meu amigo, trabalhamos Rapaz, juntos. esse mundo é muito durante pequeno tempo. aí, É pequeno, velho. muito pequeno. Salve Laudécio. É isso, muita gente, uma pessoa muito gente boa tá fazendo agora um trabalho mais específico na política de retiro lá, enfim. Mas eu sou de lá, eu cresci lá, enfim, me desenvolvi lá como pessoa, como um ser humano, ali tem toda a minha formação, né? E aí, no caso, voltando lá para a primeira pergunta, então a gente construiu aquele roteiro para esse trabalho de faculdade. Obviamente, a gente não tinha condição nem financeira, nem de tempo para poder fazer aquilo. No final das contas, a gente desistiu da ideia e fizemos um documentário chamado A Feira da Feira, que eu acho que deve estar no YouTube. Foi um documentário que a gente fez muito do improviso, mas a gente fez porque a gente precisava entregar um trabalho. Que, não ironicamente, acabou virando uma cápsula do tempo. Porque aquele documentário acabou sendo um retrato de uma Feira de Santana que não existe mais. Porque naquela época ali, 2018, ainda tinha aquela cultura das barracas de rua no centro da cidade. Na Salles, principalmente. Na Salles, no Senhor dos Passos e tal. Também. Era muito comum. Na última gestão foi que isso mudou, com todas as polêmicas que deram na época, enfim. Então a gente acabou encapsulando o tempo ali de feira, de uma feira que não existe mais. Quando a gente foi rodar Patrícia, e vale salientar que Patrícia só aconteceu por causa da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura, isso foi de 2023 para 2024, a gente teve essa possibilidade de tirar esse roteiro da gaveta. Porque foi um roteiro que foi escrito ali, aí eu já pensei em Júlia desde aquele princípio, porque Júlia foi a primeira atriz que teve coragem de fazer algo nosso aqui em feira, sabe? Desde a época da faculdade ali, a gente tá foi 2016, 17, quando a gente de fato começou. E Júlia foi a primeira que, não, velho, eu topo fazer. Sabe, a gente tava começando... Eu também começando também, todo mundo junto ali, né? Naquele momento. Quando eu falo a gente, é muito na figura de Vinícius Rios, que ele é produtor de Patrícia e tal, a gente fundou junto a Ticuna Filmes, e somos sócios junto com o Dan Vitor da Candeiro Filmes, nossa produtora também atual. Então a gente fazia muito isso durante a faculdade. Quando a Lei Paulo Gustavo chega, a gente viu a oportunidade disso. Ou seja, então foi uma personagem que eu e Júlia, e também Vinícius, que foram os três que tiveram acesso ao roteiro, a gente guardou essa personagem no coração durante 6 anos, mais ou menos. Quando a gente foi aprovado na Lei Paulo Gustavo, entrou naquele processo de amadurecer o roteiro, porque a gente muda muito também. O roteiro tinha vários defeitos, a gente precisava acompanhar o nosso amadurecimento, porque o roteiro ele era de um marco específico, mas não mais um marco que existia ali, porque eu amadureci durante aquele período. Então, o roteiro ganhou novas vivências, acabaram entrando novas coisas, novos elementos para constituir aquela história, para constituir aquela personagem, e o filme nasceu dessa forma. Então ele foi gestado desde 2018. Bacana. Foi um tempinho aí. No período da faculdade. E de onde surgiu a história que vocês resolveram contar? Porque quando eu fiz um curso de cinema, meu professor de roteiro, ele falava que a maioria das histórias que ele escrevia, e assim, ele era envolvido em grandes produções do audiovisual brasileiro, ele falava, cara, eu saía com meu caderninho na rua anotando qualquer história, tô andando, tô num bar, eu tô escutando, tô anotando, eu tô escutando uma história no ônibus, eu mudo, eu deixo de descer no ponto de ônibus pra continuar contando a história. Sim, a vida é muito um laboratório. É um laboratório. E as melhores histórias a serem contadas são essas histórias da vida. E onde vocês resolveram contar essa história? Mas justamente disso, dessa vivência feirense, assim, porque, por exemplo, até pra quem não é de feira, você passar em feira, geralmente a galera vem muito pra resolver coisa, vem muito pra comércio e tal, então você vive naquele mundo ali de Patrícia. Patrícia, ele é aquela efervescência do centro da cidade, essencialmente. Então, como justamente a gente tinha um gancho da faculdade de poder traduzir aquele recorte, ou então tentar emular aquele recorte social, né, daquela Feira de Santana, então era muito da vivência observável, daquilo que a gente observava. Mas também tem vivências próprias, no sentido de, eu acho que todo mundo que cria, todo mundo que se propõe a trabalhar com arte, principalmente, passa por momentos de dificuldades, eu acho que principalmente financeiros, assim, porque a gente fica muito nessa zona da incerteza. Então, por exemplo, Patrícia tem essas questões de, ela alimenta o sonho dela, mas ela tem que lidar com a vida real, para poder se manter, para poder seguir a vida, para poder se manter em pé, sabe? Então existe muito disso também. Então tem marcas minhas de coisas que eu vivi, mas também de coisas que eu ouvi, de coisas que eu vi, de coisas que eu experienciei através de outras pessoas. Porque eu acho que
repertório vai para além daquilo que você consome, no sentido de muito filme que você vê, muita série, muito livro que você lê, mas também da maneira que você observa a vida. Nosso repertório é muito disso. A gente se constitui como ser humano, a gente se constitui como pessoa, e aí a gente transborda para o texto, a gente transborda para a tela, a gente transborda para a música, seja qual tipo de arte você desempenha, né? E que você realmente faz ali. Eu acho que você se constitui para poder transbordar para outras pessoas. Eu acho que essa é a essência do labor criativo, sabe? Então tem muito disso, essa vivência do dia a dia, essa observação contínua, né? Eu acredito muito nisso como processo criativo, assim. E para quem não assistiu ainda, Marcos, o filme ele fala sobre o que em específico? Vou fazer do jeito que eu fiz no último episódio. Se fosse para fazer uma sinopse do filme. Sinopse, pronto. Pra quem nunca viu. Tá, conta a história de Patrícia, que é uma jovem que sonha em continuar fazendo arte no teatro, mas ela se vê aprisionada pelas barreiras da vida. Então ela tem que lidar muito com a vida real. Ela fica entre o sonhar e o viver a realidade da vida. Então ela é um recorte ali, o filme tem 22 minutos, é um recorte de 22 minutos sobre essa realidade dessa mulher. Então eu acho que isso é o suficiente, assim, pra também não dar muito spoiler, pra não dar muito agora detalhes, eu já vou assim. aqui pra Júlia, no caso, que assim, quando você recebeu o convite pra interpretar Patrícia, assim, que você leu sobre a personagem, assim, qual foi a tua impressão e como é que isso, você se identificou ou não com esse personagem? Então, me identifiquei muito desde o primeiro momento que eu li, né, o texto, porque justamente por ser também um artista querendo viver o meu sonho ou a minha vocação, como queiram sentir, cada um sente de um jeito, né? Então, a gente se conectou, eu e Patrícia, dessa forma, primeiro. Então, eu fiquei muito feliz e emocionada, porque, assim, desde a primeira oficina de teatro que eu fiz, eu entendi que era aquilo que eu queria fazer na minha vida. Só que eu também sei como é difícil fazer isso aqui e fazer só isso, né? E muitos amigos meus, né, a gente se desdobra em diversas outras funções, pode ser dentro da arte ou não, Patrícia é fora da arte, né, para conseguir manter aquilo ali, aquela vocação, aquele desejo, aquele sonho. Então, quando chegou pra mim, inicialmente me marcou muito, né, nesse lugar, assim, fiquei muito emocionada, eu lembro. Foi 2019, 18. E, enfim, ficou guardado, né? E aí, quando veio já com um novo roteiro, novas coisas. E uma outra coisa também que pega muito, eu sempre vou ter que falar da tatuagem. Essa tatuagem aqui, que Marco também pontuou isso logo quando ele me trouxe o roteiro. E na escolha da personagem pra fazer também. E isso estaria dentro do roteiro, tem. Quem assistir Patrícia vai ver isso. E é minha primeira tatuagem, e é de fato uma tatuagem simbólica pra mim, porque são as máscaras do teatro, aquela minha escolha lá desde adolescente. Que eu fiz aqui, não adolescente, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu fiz aqui já adulta. Inclusive, foi uma briga naquela casa, já adulta, imagine se fosse antes. Então, assim, ter isso representando também no texto, na cena, na tela, é muito significativo pra mim enquanto artista, sabe? Júlia, agora eu vou fugir um pouquinho da pauta, porque pra mim é interessante. No ramo da publicidade, eu tive a oportunidade de falar com muitos atores, atrizes e tal. Artistas de verdade que dependem da publicidade para sobreviver, para pagar as contas. Agora, perguntando para você que é artista, você, para o seu chamado, você se sente satisfeita se você só trabalhasse com arte, só trabalhasse com a arte, ou o mercado publicitário meio que tapa esse buraco? É uma sedução. Porque o mercado publicitário, assim, não é o que a gente acredita. Uhum. Não tem esse conto de fada. É o que pagam a gente. É o que pagam. Eu entro na discussão com o Diego, que Diego é jornalista, que eu falo. Também sou. Diego, Achei tão parecido. Eu falei 2-2. Eu falei com o Diego. Eu ia perguntar, mas Diego é jornalista. Aí ele fica com... jornalismo. Eu falei, Diego, jornalismo é Não. hipócrita. Porque os caras ganham dinheiro pra fazer matéria. Então, pelo menos a gente assumidamente fala, estou ganhando pra fazer isso. Mas a minha pergunta é em relação a isso. O mercado publicitário, se você fosse atriz só do mercado publicitário, pra você era bom? Não. Só do mercado publicitário, não. Agora, eu confesso que eu fui picada, assim, pelo bichinho da publicidade. E eu gosto muito de trabalhar com publicidade também. E uma coisa que chegou muito pra mim, depois da primeira campanha política que eu fiz em Ipirá, que eu fui apresentadora da campanha de um candidato, foi justamente apresentar, né? Eu nunca tinha trabalhado de fato enquanto apresentadora, assim. Então eu fui gostando muito. Foi nessa campanha, inclusive, que eu decidi fazer jornalismo. A jornalista da campanha
me falou isso. Você poderia fazer, você casa muito bem. Até eu falei, meu pai sempre falou isso pra mim, mas não sei, eu fiquei sempre na ideia de fazer artes cênicas, né? E tentei fazer psicologia, fiz 5 semestres de psicologia, e aí eu parei falando... Pô, meio curso. Que é algo que a gente tem em comum. Eu fiz psicologia 1 ano. Você desistiu mais cedo. Eu não, parei na metade do curso. Mas, então, foi em 2020 que eu percebi que eu podia enveredar por esse caminho. Então, desde 2020 eu venho trabalhando dentro da publicidade e eu tenho gostado muito, né? Eu gosto muito de estar enquanto apresentadora de algum material, algum produto. Gosto muito. Mas se eu fosse só atriz de publicidade, eu não estaria satisfeita. Eu não estaria valendo essa vida que eu tô vivendo aqui, sabe? Porque eu estar dentro do teatro ou dentro de um set de gravação, pra mim, é muito mais potente enquanto pessoa e artista, sabe? Porque eu falo isso? Porque eu vejo da seguinte forma. Eu acho arte sensacional. Arte é fundamental pro ser humano. Sim. Eu acho que sem arte não existe essência humana. Tem como não. Mas eu não concordo com arte, que é arte que, tipo assim, eu faço arte no nível assim, eu faço a minha arte. As pessoas não entendem meu filme. Eu assisti um filme assim uma vez no cinema, tipo assim, aí o diretor sofreu várias críticas, a resposta dele, vocês não estão preparados para esse tipo de cinema, entendeu? Eu acho que não é isso, mas eu vejo da seguinte forma, a arte é fundamental, mas só que a arte também, o mercado, vamos chamar assim, precisa de arte, porque o mercado precisam de artistas para estar fazendo o que eles precisam. E às vezes eu vejo uma parte dos artistas se fecharem a esse tipo de posicionamento, de estar ao mercado. Tipo, não, mercado, não, que isso. Mercado publicitário, Deus me livre, eles corrompem, eles destroem a arte e tal, porque hoje o dinheiro tá circulando dentro dessas horas. Porque é muito mais fácil você fazer uma produção audiovisual dentro de um mercado publicitário, porque sem a lei de incentivo, vocês iam ter um problema muito grande. Aí tem algumas coisas, Rodrigo, quando você comentou, por exemplo, começando do primeiro ponto, não é o jornalista que vai ganhar o dinheiro, é o veículo em que ele tá, na maioria das vezes, que vai... Já começa a rir. Não, mas você tá falando que é o jornalista, não, o jornalista tá ali com o trabalho dele, entendeu? Ele não vai lá conversar com o outro, não, então tem todo um outro contexto. Lembra daquela história do nosso colega que ele falou, se você quer mudar um pouco do sistema, seja o dono do meio de produção. De comunicação. De comunicação. Então, assim, isso é o ponto, que é o que esse amigo da gente comentou. Se o meu âncora falar algo que não tá no script, ele é demitido. Muito curto e caceteiro. Então, aí você já começa a entender de fato quem é que manda. A maioria das vezes não é o jornalista. É quem tem justamente esse veículo. E aí vem uma fala do que Marcos comentou, da dificuldade, né? Em produzir e tal, por aí vai. Júlia também comentando aqui. Mas eu tava dando uma risada interna que, se for parar pra olhar, essa história é do audiovisual também, entendeu? Então, assim, o próprio FeiraPod também tem a sua história de dificuldade, de como a gente começou, tal, que não tinha praticamente nada, e do quão é caro as coisas nesse nosso meio. Você vai comprar uma câmera, meu Deus do céu, você vai pegar uma lente, meu Deus do céu, aí você começa a se arrepiar, entendeu? Então, assim, é tudo muito caro. E aí tem uma coisa do que o Rodrigo perguntou pra Júlia, que é justamente o seguinte, é interessante, né, porque o mercado publicitário, ele vai justamente querer na tela aquele artista que, digamos assim, fez um sucesso cá nas artes cênicas, na maioria das vezes, que tá, digamos assim, hypado. Então, aquele rosto que ganhou destaque e tal, é aquele rosto que justamente vai ser mais valorizado na publicidade. É como se, assim, eu não quero te valorizar a publicidade, mas, ao mesmo tempo, eu preciso cada arte para que você ganhe prestígio e que depois você venha para cá. Então, é tipo uma balança em desequilíbrio aí, ó. É tipo, um depende do outro ali, entendeu? No caminho, só para complementar assim, no caminho dos bastidores disso, que no caso, porque tem aquela visão, né? O ator na frente da câmera, ele tá, a visibilidade é dele e tal, mas também existe toda essa galera que tá fazendo por trás. Aí, por exemplo, quando você fala também do ponto de vista publicitário, né? Do mercado publicitário, para quem fica por trás, um exemplo, eu não sou roteirista e diretor, infelizmente não consigo ser apenas roteirista e diretor de cinema. Então a gente se rebola para várias outras paradas, através da produtora, na qual eu sou sócio, mas também já trabalhei em agência de publicidade e tudo mais. Então, tem casos também de você, sei lá, foi chamado, vira o teu currículo, massa, não sei o quê,
vem ser redator aqui pra gente e é bom que você tenha essa expertise cinematográfica. Porém, lá tu é encaixotado dentro de uma parada que tu não vai conseguir desempenhar absolutamente nada do que tu tem, de fato, experiência ali, sabe? Então tu fica muito naquele lugar ali e tal, então assim, a tua potência criativa meio que morre. Ninguém consegue, eu acho que é por isso que é muito comum pra mim, eu acho isso bem sintomático, é muito comum em áreas criativas nós temos muita rotatividade de pessoas. Acho que ninguém consegue ficar muito tempo em um só lugar, assim, na área criativa. Eu observo isso muito fácil. Eu tenho um amigo mesmo que ele foi pra São Paulo, logo depois que ele se formou, ele foi pra São Paulo. Acho que, não, ele ficou um tempinho aqui ainda por causa da pandemia, depois ele foi. Acho que do tempo que ele tá lá, velho, acho que ele já rodou umas 6 agências. E ele é redator. Hoje ele é redator sênior de uma agência grande lá e tal. Mas ele rodou muito. Porque sempre bate num teto muito rápido. Porque criatividade você precisa de uma certa pulsão de vida para poder você continuar fazendo. E aí, quando você fica muito encaixotado nesse processo criativo que é muito específico, e aí você não é autorizado de algum modo a exercer aquilo que é mais da sua expertise, ou então não é que você tá querendo botar em um VT publicitário um conceito artístico, sabe, muito diferente, completamente assim, experimental em termos de linguagem. Não, é só você... Mano, a gente poderia ser mais criativo, né, dessa forma. Trabalhar um pouquinho, né? Vamos tentar fazer algo diferente. Só que aí você... Não, peraí. Tá, e aí, na maioria das vezes, aquele cliente que quer criatividade, ele é o primeiro depois de falar, não, mas desse jeito não. Não tô vendo um sapato. Não tô vendo um sapato. E também, no tipo assim, não paga, sacou? Não bota o dinheiro na mesa com aquilo que... de fato, o trabalho pode entregar, então você fica muito nessa zona, assim, sabe? É difícil, nessas horas, assim, velho, são momentos que você fica, caraca. Acontece também comigo, também, no sentido enquanto atriz, né? Porque tem algum tipo de roteiro que exige que seja um ator ou uma atriz que tenha um pouco mais de experiência, que o teatro te dá, né? Que a gente sabe inclusive, eu tinha uma batalha interna muito grande quando começou esse movimento dos influenciadores, né? Fazerem esses trabalhos publicitários. E eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus. E hoje eu entendo o lugar deles e o nosso lugar enquanto artista, enquanto ator e atriz, né? Mas existem materiais que exigem mesmo esse... Um que é mais de profissionalismo, de visão da parada que outras pessoas talvez não tenham. E aí você sabe que o preço vai ser diferente, né? De uma outra pessoa que não tem tanta experiência, de currículo também, né? E tal, de desenvoltura. E aí quando você dá o preço, não vai estar dando. A gente vê depois. Aí quando você vê o resultado do trabalho com outra pessoa, você vê que não ficou legal, né? Então tem isso também. Assim como é muito triste, por exemplo, no ponto de vista de quem faz, às vezes, tipo, coloca essa ponte, né, entre a agência e quem vai participar da frente da câmera e tudo mais, é você... então a gente vai precisar disso aqui para poder produzir isso que você quer e tal. Beleza, massa. Aí quando você vai buscar as pessoas para fazer aquilo acontecer, aí não ficou caro, não tem como ela diminuir o cachê, né? É muito triste, pô. É muito triste você tá aqui com aquele negócio lá e tal, e aí você chegar pra atriz, ou ator, apresentador e tal, e falar... Daí, ele só tem isso aqui. Aí você já limita a pessoa, entendeu? Você já precifica a pessoa numa parada muito específica. É triste pra caramba. Sim. Mas a gente tem que submeter. E aí, Rodrigo, me permita, de uma experiência que foi nossa aqui mesmo, e aí eu boto isso assim muito na conta de Rodrigo, foi um vídeo que vocês já devem ter visto, né? Você também que tá acompanhando já deve ter visto, foi aquele vídeo sobre Feira de Santana. Um que é de aproximadamente uns 3 minutos e pouco. 3 minutos e 41 segundos. Ele sabe exatamente. Ele passou alguns meses na produção, na produção desse material. E aí... um vídeo institucional de feira. Hoje, qualquer lugar que você for de feira... Assim, resumindo... Qualquer evento, na verdade. Resumindo, é um vídeo que a Prefeitura de Feira de Santana, junto com o Sebrae, fizeram para o Convention Bureau. O Convention Bureau é uma instituição que une várias instituições de Feira de Santana, que o intuito, pós a inauguração do centro de convenções, é trazer eventos de fora para a Feira de Santana, porque gera negócio. Bacana. E aí você precisa de um vídeo para que o Convention Bureau saia de feira apresentando. Só que esse vídeo virou uma referência. Chegou pra mim a proposta desse vídeo, eu acho. Sim, que eu tô pensando. Não, acho que não. Acho que não. Porque me falaram de um vídeo também do centro de convenções. Não era do centro. É sobre feira. Aí o que aconteceu? Só para trazer aqui o gancho um pouco do que Marcos comentou. No caso específico, quando veio, deram um bocado de referência de São Paulo.
pra gente, entendeu? Ó, tá aqui as referências, tal, não sei o que. É isso. Tipo bora assim, pra construção de isso roteiro. aqui. Aí, beleza, né? Roteiro, pá, fez. Aí a prévia. Hã? Já tô prevendo o que vai dar. Aí a prévia. Aí depois. Não, teve muita coisa, pô. Não dá nem pra comentar tanto assim, mas vamos lá. Aí quando chegou, eu falei assim, pô, não tô vendo feira. Por quê? Aí você deu um bocado de referência de São Paulo, né? E depois você vem pra não tô vendo feira. Aí o Rodrigo veio com isso, né? De lá pra cá. Aí falou assim, pô, velho, eu não tá vendo feira. Vamos refazer aqui o roteiro. Refizemos, tal. Cortou muita coisa. E aí ficou naquilo, né? A questão da narração. Aí o Rodrigo pegou e comentou assim, falou assim, velho, eu já sei quem vai narrar esse vídeo. Mantém contato aí com Denise e Diego e pergunta qual é o cachê, entendeu? Pra chegar e vir cá. Aí o Rodrigo pegou, botou Denise aqui onde Júlia tá aí. Denise gravou. Aí depois o Rodrigo chegou e falou assim, ó, Denise, agora faça com a tua interpretação. Do seu jeito. Do teu jeito feirense aí. Só foi uma, velho. Aí a artista que ela é, ela Sim, fez entregou, né? Ela fez meio assim, me dá uma caneta. Ela foi, Só tava eu e ela na sala. todo. E começou a riscar. E É uma delícia escrever. esse momento. Vou mudar. Foi aquele momento de Ela mudou liberdade. o Isso é roteiro, massa. foi possível, entendeu? Isso é muito bom. Aí Essa permissão. eu falava, velho, esses pontos chaves aqui a gente não pode tirar. Mas uma interpretação, uma palavra que a gente fala. Porque assim, isso que o Diego falou é aquela coisa de criativo mesmo. Eu estava numa reunião sentado cheio de gente, muitas pessoas dando opinião e quase nada assim tava resolvendo na minha cabeça o problema que a gente tinha do vídeo ser referência. Até a hora que uma pessoa, que eu nem lembro mais quem é, se passar na minha frente, eu não lembro, falou bem assim, eu não tô vendo Feira de Santana nesse vídeo, tá faltando a molecagem do Ferência. Aí Denise Entrou com a entra, narração. falei, Denise, Mudou tudo, né? pode interpretar do seu jeito. Mais tradicional, Exato. como os vídeos que tinham Formulaica, dado de né? referência, de referência pra gente, e aí entrou Denise. E se você olhar o sotaque, tudo tal, a brincadeira, o jeito, na hora que o cliente escutou, o cliente deu aquela risada e se falou, ela já foi, entendeu? Ganhamos. Todo mundo amou, principalmente. O vídeo é bacana, é um vídeo institucional, mas a locução leva Sim. a pessoa a assistir o vídeo de uma outra forma que talvez quem é referência se identifica na leitura dela. Sim. Então, mais uma vez, você tinha a questão publicitária do cliente que queria uma coisa institucional e padrão para vender em eventos, mas aí a gente foi lá na arte, né, nas artes cênicas ali com a pessoa multiartista como Denise e deu aquela incrementada. Então, assim, isso não seria possível se não tivesse esse olhar e essa percepção. E ao mesmo tempo, um pouco do que o Marcos falou, de você dar esse parênteses também para que aquela pessoa me dê o papel aí que eu vou alterar aqui, ó. A depender do contexto, isso é inadmissível, entendeu? Sim. Alterar. Tanto que foram Roteiro. duas locuções. A Duas. Teve a normal, tradicionalzinha. que ninguém nunca vai mais que, viu. né, Aham. que o Ninguém cliente nunca, viu. ninguém nunca viu. E teve essa. Tá até hoje guardada a tradicional, mas assim, é só pra contar a história. Uhum. Exato. É porque se Porque você compara... Seguir fórmulas, pô, tipo, as fórmulas elas existem porque elas deram certo em determinados contextos e tal, só que nem tudo é replicável. Cada lugar tem sua particularidade, cada Exato. pessoa tem sua vivência e tal. Então, por exemplo, a referência de São Paulo. Pô, São Paulo é São Paulo, feira é feira. É. Sabe? A gente sabe, a gente tá ligado que feira tem uma parada que é muito própria, pô. É diferente de Salvador, que a gente tá a E 150 tão próximo. quilômetros. Exatamente, feira é absolutamente diferente da nossa capital. Então, assim, não tem como você replicar 100% as fórmulas e achar Não que, tem como. pô, essa replicação aqui vai ser sucesso porque fez sucesso em tal lugar. Não vai. Tem que criar identificação. Depois ele mesmo não se reconhece naquilo, entendeu? Exato. Exatamente. E agora, pra vocês, essa pergunta. Eu já escutei na mesa do Feira Pod, que é muito difícil fazer cinema em feira. Muito difícil. Na concepção de vocês, que fizeram. Porra. Eu deixo mais pra Marco, que ele escreve Não, mais. mas é muito, cara. Muito, muito. É pra você ter noção. A gente faz isso aqui em feira desde 2017, né? Efetivamente. A primeira vez que a gente trabalhou com dinheiro foi em 2024, com Patrícia. Todos os filmes que nós fizemos antes disso, todas as produções, a gente botou dinheiro do bolso. A gente achou uma padaria que pagou a alimentação da equipe, a gente achou um mercado que isso e tal, não sei o quê. Então, a primeira vez que a gente trabalhou com um dinheiro mínimo, mesmo assim, não foi muito dinheiro. Porque, vocês sabem, audiovisual é muito, muito caro. É uma parada muito cara. Então, e numa estrutura de cinema, numa estrutura de filme, é mais caro ainda.
Porque tudo tem sua dinâmica muito própria, tem regras e... Cinema é diferente de tudo. Cinema, ele precisa de tempo muitas vezes também. Mais tempo do que uma publicidade. Publicidade é muito rápido no sentido de execução. E em cinema, beleza, você tem que ser rápido, mas dentro de um contexto específico, sabe? Você precisa, às vezes, parar para pensar, você precisa recalcular rotas. Isso é muito comum dentro da produção cinematográfica. Então, você fazer isso sem dinheiro, nossa senhora, é muito ruim, pô. É muito ruim, é muito difícil. Mas a gente sempre fez. A gente, ainda dentro da FAT, como eu falei, né, no início, tipo, a gente usava a FAT, o curso, como desculpa para se desenvolver. Produzir. Para produzir. Então, a gente foi pioneiro na FAT e produziu a primeira websérie da FAT. A gente fez uma websérie lá, horrível, muito ruim. Mas tem que começar assim. Sempre tem, né? Ruim, assim. Um trabalho assim, a gente não se orgulha tanto. Mas é ruim mesmo, assim, efetivamente ruim. Porque era muito crua, a gente não tinha equipamento, a gente fez com a T5i, pô. O quê? Vocês lembram da T5i? É a câmera da Canon. Canon T5i. Que iniciou a vida de muita gente na fotografia. A minha começou com a T3i, mais antiga pois aí. A gente fez com o T5i e tal, muito ruim, assim, em vários sentidos. Mas fizemos, pô. E tá lá e tal, bateu alguns 1000 na internet, não sei o que, ok. Depois a gente fez um curta-metragem chamado Conexões, que aí a gente fez e fomos selecionados na Mostra de Cinema Contemporâneo do Nordeste. Primeiro curta a gente foi selecionado. Júlia participou desse também. Júlia tá em tudo. A gente precisa de pessoas que vão comprar ideia. Mas é por isso que até hoje a gente mantém muito pensamento, velho. Se a gente vencer, a gente quer vencer com todo mundo. Sabe? Massa. A gente quer... Porque cinema é muito coletivo, pô. A gente sempre fala isso. Cinema é uma arte coletiva. Você não consegue fazer um filme sozinho. Não é uma batalha de um homem só. Então, assim, por muitas vezes o cinema começa solitário. No caso, você e seu computador. Ou você e seu papel. Escrevendo ali a ideia, escrevendo o contexto. E você vai desenvolver depois o roteiro. Só que para ele ganhar vida, precisa de muita gente. Então... As pessoas vão acreditando, principalmente acreditando naquilo que você tem. Porque muitas vezes é muito sobre dinheiro. Em Patrícia, a gente trabalhou com dinheiro, trabalhou, mas todo mundo ganhou o mínimo possível para fazer o filme acontecer. Como é, Diego? De guerrilha? Como quase de orçamento de guerrilha. Quase isso. E às vezes o cliente também já manda assim, velho, eu quero um orçamento de guerrilha. Aí você já passa a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu, eu nem costumo chamar a Patrícia de guerrilha, porque guerrilha pra mim é o que a gente fez antes mesmo, sabe? Não, tipo assim, sim, total. Véi, vamos botar aqui 200 conto, aí tipo, tirava 200 conto aqui, 300, não sei o que, juntava ali uma coisa ali, 1000 conto, só pra poder organizar a gasolina, não sei o que, aquela coisa, como a gente tem os equipamentos já, hoje em dia, graças a Deus a gente tem uma gama de equipamento maior pelo nosso trabalho, tudo que a gente tem feito desde então. Então a gente tem um pouco dessa liberdade de ter o acesso ao equipamento. Hoje a gente tem, mas tem gente que nem isso tem. Então a gente reconhece uma trajetória, um desenvolvimento da trajetória muito por essas coisas, entendeu? Então assim, Patrícia não chama Patrícia de guerrilha, porque guerrilha é o que a gente fez antes, mas Patrícia teve muita dificuldade nesse sentido. Todo mundo ganhando o básico para pelo menos, sabe, se dedicar e conseguir pagar seu aluguel no final do mês. Saber que você vai poder pegar aquele dinheirinho e encaixar em alguma coisa. E então, ter o retorno financeiro pelo trabalho, exato, né? Independente do que vai fazer com o dinheiro, mas... Isso que foi muito bonito em Patrícia. Mesmo que mínimo. E como é que foi montar essa equipe e essas gravações, elas aconteceram todas aqui em Feira de Santana mesmo? 100% em feira, todo mundo de feira. Em Patrícia não teve ninguém de fora, ninguém. É porque assim, feira tem muita gente boa. A gente só encontra, pra falar a real, isso pode até tipo, ser um apelo pra galera que gosta de cinema e tá ainda procurando uma zona de interesse dentro dessa área, porque o cinema tem muitas áreas, o audiovisual, né, no caso também. A gente às vezes encontra uma dificuldade aqui em áudio. Captação de áudio. Porque captação de áudio para cinema ela é muito minuciosa. E o grande problema da produção cinematográfica brasileira também como um todo é justamente áudio. Você pode observar que às vezes tem um filme que você tá vendo lá, o filme tem uma imagem muito boa, mas o áudio não tá legal. Tá com a mixagem estranha. Ou teve que dublar. Teve que dublar. Isso é uma coisa que eu acho... Nossa senhora, eu tenho medo de um dia precisar dublar alguma coisa assim. Nossa, isso só me lembrou o Auto da Compadecida 2, gente. O filme é basicamente dublado. Eu nunca vi. Eu nunca assisti. Não quis estragar a experiência do primeiro. Eu fico muito com isso também. Hoje eu sou, como acho que a maioria das pessoas, eu não... Infelizmente, durante a faculdade eu fiz um curso de cinema. Não pra me tornar um diretor,
Mas eu queria entender mais sobre cinema, Sim. porque eu tava na área de publicidade, eu achava que complementava. Eles estragaram minha experiência do cinema, cara. Eu falo isso pra todo mundo. O Antigamente curso de cinema? claro, porque antigamente qualquer coisa passava. Eu sentava sim. pra assistir e falava. Ah, não. Qualquer filme Não tem era como. maravilhoso. Não tem como. Depois que você entende, Não você tem fala, os caras estragam o filme pra mim nos 10 A primeiros. sensibilidade Os 10 primeiros minutos o filme tem que ser muito bom. Tanto que cinema, pra mim, antigamente, era prazeroso ir pro cinema. Sim. Hoje, eu só vou depois de ver review, vou ver comentário e não As sei o que, críticas. as críticas pra eu poder sair, porque eu não quero estragar a minha experiência de chegar no cinema e começar a assistir o filme e falar, ah, que chato. Eu vou dar um exemplo. A febre dos Vingadores, da Marvel, Sim. bilheterias gigantescas, não sei o que. Aí vai lançando os filmes, eu já achava, eu comecei a assistir e falei, velho, esse filme já tá começando a ficar tudo a mesma cara. Aí vem e lança o Guerra Infinita, né, que tem o estalo, e não é spoiler, mas né, todo mundo morre. Todo Guerra mundo Infinita é morre. o auge do que Eu eles falei, atingiram. maravilhoso, cinema, absoluto. Minha esposa olhou e falou, como assim morreu todo mundo? Eu falei, Sheila, mas é sobre isso. Não é sobre só vitórias. Aí vem o segundo filme. Todo mundo volta. Acabaram com o filme. Era pra ser terminar ali. Acabou ali, vai inventar uma outra história. Não, depois volta daquilo, todo mundo, cara. Depois disso, a Marvel acabou pra mim. E não só pra mim. Veja, os filmes de super-heróis, claro, já deviam estar no declínio. Não tem mais esse apelo popular que tinha antes. É porque eu acho que foi um momento muito específico ali, que aí transformou e meio que idealizou o mercado, né? Só que tudo é cíclico. Só que eles não querem abandonar aquilo que deu certo. A fórmula que deu certo. É uma parada que dá muito dinheiro, então vamos continuar fazendo. Fica forçando muita coisa. Só que, às vezes, é também entender, cara, eu acho que a gente atingiu aqui ou a gente descansa, ou a gente reinventa. Só que até agora não conseguiram fazer nada disso. E aí o cinema também, eu acho que a gente tá passando no cinema mundial como um todo, o mercado de cinema também tá agora se meio que reformulando no sentido de histórias que soem mais natural, ou que soem mais autorais, estão ganhando uma certa roupagem de prioridade pra galera também. Por exemplo, você tem um filme como Pecadores agora esse ano. Sim, eu assisti. E tal. Bateu recorde de indicação ao Oscar e tal. Não que o Oscar seja a coisa mais importante do mundo. O Oscar dá validação histórica e mercadológica, mas não necessariamente é o supra-sumo. Vai o supra-sumo. determinar. Você... Mas o Pecadores é um filme extremamente original, de uma galera muito, muito, muito boa, Sim. que inclusive veio da Marvel, não sei o que, Ryan Coogler, diretor de Pantera Negra, enfim. Mas ele é um filme extremamente original, que foi uma aposta do estúdio e deu muito certo. Super diferente, né? Exato. Tipo assim, ele é um filme que consegue mesclar muito facilmente, fluir através de gêneros, através de linguagem, e muito bem feito. E eu acho que ele tá merecendo todo esse reconhecimento muito por isso, porque ele é um filme que ele se propôs a ser algo que o mercado precisava, que o tempo que a gente precisava, sabe? De você experimentar, de você colocar um filme de estrutura blockbuster dentro de um conceito de arte. Não necessariamente porque um é menos cinema que o outro, mas mais no sentido de o apreço por aquilo que você tá fazendo. E eu acho Pecadores um baita de um filme, um dos melhores dessa temporada aí e tal. Mas tá dentro desse contexto. É uma aposta do estúdio que deu muito certo, entendeu? É porque, só pra até fechar essa minha fala, eu acho que você consegue contar qualquer história. Pra mim, o Batman, do Nolan, do Christopher Nolan, o Cavaleiro das Trevas, ele conta a história de um super-herói de uma forma magnífica, sendo que o Batman do Coringa, tu não gosta? Não. Mas o Batman do Coringa, assim, é pra mim fantástico, é maravilhoso como eles conseguiram contar a história do Batman. Você fala, caramba, aí você vai pro da Marvel é aquilo ali, né? Sempre tem um ápice com uma grande luta, destrói uma cidade e todo mundo se dá bem no final, com piadas e tal, e assim, é legal você ver a primeira vez, mas você vê, sei lá, 10 filmes Com essa mesma estrutura, né? com a mesma Basicamente estrutura, iguais. que são praticamente iguais. Se eu pudesse, eu fazia um vídeo só pra mostrar como é muito semelhante. Uhum. Você começa a observar. E aí, infelizmente, o curso de cinema fez isso. Mas também me consegue fazer... Eu assisti um filme tipo 1917.
Já assistiu esse filme? Já. Que ele não é um plano contínuo, né? Ele simula um plano contínuo, mas é um filme maravilhoso. E aí, quando você entende sobre cinema, você assiste aquilo e você fala. Chegou a hora das vagas e é o desta semana. A primeira vaga de hoje é para o curso de Ciências Contábeis. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana. A remuneração é de R$ 1.621. O auxílio transporte é de R$ 23,60 por dia estagiado, sendo o auxílio alimentação de R$ 283,70, mais assistência médica. A carga horária são de 30 horas semanais de segunda a sexta. A segunda vaga de hoje é para técnico em administração. Essa vaga é também para a cidade de Feira de Santana, sendo a remuneração de R$ 1.000, mais R$ 100 em auxílio transporte. A carga horária são de 30 horas semanais, segunda a sexta. A terceira vaga de hoje é para o ensino médio. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana, sendo a remuneração de R$ 500, mais R$ 170 de auxílio transporte. A carga horária são de 30 horas semanais, de segunda a sábado. A quarta vaga de hoje é para técnico em administração. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana, sendo a remuneração de R$ 700, mais R$ 236 de auxílio transporte. A carga horária são de 30 horas semanais, de segunda a sexta. A última vaga de hoje é para a licenciatura em Química. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana, sendo a remuneração de R$ 1.033, mais R$ 240 de auxílio transporte e R$ 302 de auxílio alimentação. A carga horária são de 30 horas semanais, de segunda a sexta. E para você que quer obter mais informações sobre essas e outras vagas, acesse yelbahia.com.br, link na descrição ou QR Code na tela. Meu Deus do céu, que obra-prima. Mas dá vontade de você só sentar na cadeira de cinema, assistir e acabou, sem questionar nada, né? Meu sogro é assim. Meu sogro assiste todo bom. Tipo de porcaria e se diverte. Eu falo, eu queria ser assim. Sentar, colocar Netflix pra mim. Essas coisas começaram a falar, meu Deus, mais um. Tipo, hoje pra mim, cinema acaba sendo mais um. E aí, quando eu faço essa pergunta, como é pra fazer cinema em feira, vem muito desse raciocínio. Como é que a gente vai fazer cinema em feira sendo mais um? Já tem numa situação que já é um pouco mais complicada, a gente não tá na capital, a gente não tá num grande centro, certo? Do audiovisual. Mesmo que Salvador tente ganhar esse espaço, mas não estamos. E imagine fazer em feira, no interior. E que às vezes, por ser do interior, as próprias pessoas da cidade não dão valor. Mas aí tem uma outra coisa também, né? Vamos lá. Vocês estavam falando aí, eu tava pensando aqui. Qual foi o último filme de Feira de Santana? Talvez para vocês essa resposta é diferente do que talvez pra gente aqui. Que chamou tua atenção? Ah, tu vai falar do Motoboy. Não, é isso, entendeu? Que ano foi? Você chegou a ver essa obra-prima do cinema feirense? Ela é bem importante. Exatamente. A gente fez uma mostra de cinema ano passado aqui em feira, chamada O Filme de Feira. Que a gente pegou todos os filmes que foram produzidos. Ele foi que ano? O Vingança do Motoboy? Vingança do Motoboy. Eu não vou lembrar São agora, 3 não. filmes, mas tem né? muito tempo. É uma trilogia. É uma trilogia. Acho que tem muito tempo. Eu lembro que tem o... Eu lembro que uma parte foi gravada em Cachoeira, ele começa em Cachoeira, a do 1. E aí com cenas em Cachoeira, tudo, e depois vem pra Feira de Santana. E eu vou falar da minha experiência. O legal é porque você começava a ver pessoas que você conhecia no filme. Sim. Aí eu lembro da cena do taxista mesmo, que ficou uma cena cômica. Porque ele falou uma frase, eu não tô recordando aqui agora, mas assim, de duplo sentido. E aí a galera que conhecia ele ficou pra naquela sempre, né? resenha com ele, entendeu? E tipo, passou, entendeu? Sim. Então assim, você ficava, passou por onde em Feira de Santana? E teve um outro detalhe, que isso também tem a sua gravidade assim nesse sentido, que foi como parece que viralizou no Feiraguai o filme. Sim. Então a galera começava a comprar a mídia lá, e aí Lohana comprou, ela pega e empresta pra Marco empresta, e aí começava... Eu lembro mesmo que chegou até mim, assim, alguém que passou, mas eu não cheguei... de viralização. Tipo, ele Entendeu? viralizou. E aí na ficava vida naquilo, real. velho, Não nas você viu Sim. o filme, cara? Não, eu vi. Então ficou na conversa de bastidores. Então, assim, eu acho que um filme que, na minha concepção, assim, marcou nesse nível de divulgação foi ele, pra mim, assim. Ele é muito marcante, só que como eu tava falando, a gente fez esses filmes de feira, janeiro do ano passado, não foi? Foi, Foi, janeiro de 25.
Quando a gente fez esse filme de feira, a gente reuniu todos os filmes que foram feitos pela Lei Paulo Gustavo e alguns outros. E teve um dia... Isso acho que foi antes da... Não, foi muito antes. Exato, tudo, é por isso que eu faço. Ele é meio que pioneiro, assim, em feira. Pelo menos em um contexto específico. E aí, quando a gente fez essa mostra, no último dia, nós batemos um bate-papo geral, assim. E nós convidamos Momona pra falar lá. Porque, em muitos casos, esse filme é tirado pra nada. Como se fosse uma grande piada interna de feira. Pô, velho, e pra mim ele é um filme corajoso pra caramba, porque foi o cara fez um filme que ele queria do jeito que ele podia. E eu valorizo isso pra caramba. E digamos assim, é um longa, né? Ele é mais de uma hora. São longas metragens, entendeu? Ele e, não tipo, é curto, não. Tipo assim, o cara fez um filme de ação da maneira que ele podia fazer, guerrilha real, fez lá o filme com os atores lá, que ele conhecia. exatamente, com a galera que não tinha profissionalismo, não no sentido pejorativo, mas técnico mesmo, não tinha profissionalismo técnico e tal, e fez o filme. Então, assim, pra mim ele é um marco no cinema feirense nesse sentido. Muito pra galera, pô, velho, feira tem um filme. Só que a galera meio que tirava pra nada, só que tem a sua importância pra mim histórica, assim, independentemente da qualidade técnica que ele tem ou não. O último filme, assim, se fosse pra responder ali tua pergunta, teve Porque Eu Te Amei também, que Júlia participou, inclusive. Sim, eu tava tentando lembrar o nome desse. De Thiago Rocha, que ele movimentou a cidade de uma maneira bem bacana. Eu participei do início do filme, depois eu não pude continuar na época. Foi 2018 também, né? 2018? 18. Foi, 18. Thiago Rocha conseguiu movimentar uma galera pra produzir esse filme. Comércio Local se dedicou, ele botou o filme no cinema, na época lá no Outlet, depois eu acho que aqui também no Oriente, eu acho que teve sessões também, se não me engano. Enfim, eu acho que são filmes que eles movimentaram a cidade e também movimentaram o mercado da cidade de algum modo. Porque eu ia perguntar, e aí pra vocês dois, na verdade, por que, no caso, A Vingança do Motoboy, ela alcança, e aí eu não sei nem se é uma resposta fácil, né, essa repercussão na cidade, do ponto de vista, assim, até se tornar um filme conhecido mesmo, todo mundo querer assistir, e os demais têm essa, digamos, maior dificuldade em viralizar, digamos assim. Eu acho que isso casa muito com o que eu ia falar, porque assim, quando eles fizeram esse filme, como o Marco falou, foi uma viralização na vida real. Hoje a gente tem as mídias e tá todo mundo querendo viralizar, tá todo mundo fazendo seu trabalho e mostrando, então acaba que é mais difícil mesmo pra você conseguir chamar sua atenção, sabe? É o que eu tô pensando aqui agora, que possa ser essa dificuldade, né? Porque a gente produz algumas coisas. Patrícia, por exemplo, ela foi pra um festival em Orlando. Então, o Labrife, que é um dos maiores, assim, festivais, né, de fora. Marco pode falar mais sobre isso. Mas, assim, você vai ver, quase ninguém vai saber sobre isso. Embora a gente tenha falado, a gente colocou nos veículos de comunicação. Mas, assim como a gente, diversos outros projetos estão acontecendo. Então, realmente, se não tiver, sei lá, entrar na TV mesmo, assim, que, querendo ou não, é onde fica mais conhecido mesmo, é mais evidente, não tem pra onde correr. Ainda tem gente que acha que a TV morreu e não morreu. É realmente onde a gente fica conhecidíssimo. Então, se não tiver isso, você vai estar lutando, batalhando junto com um monte de outras pessoas, sabe? Então, eu acho que talvez, por isso que A Vingança do Motoboy ainda hoje, porque lá naquela época, quase ninguém fazia cinema e ficou marcado. Então, até hoje, a gente se fala, talvez, na geração do meu irmão, você estava falando, eu fiquei pensando, será que meu irmão de 17 anos sabe sobre esse filme? Não sei. Mas a gente fala sobre esse filme até hoje. Porque naquela época não se faziam tantos, né? Hoje, por mais que a gente tenha dificuldade, a gente tem mais acessos também, né? E tem outras pessoas também fazendo, se encorajando, tanto com o pessoal lá atrás, com Mamona, como outras gerações estão fazendo cinema hoje, né? E também, eu acho que feira agora, a gente tá precisando muito também escalar. De novo, a gente tá fazendo isso desde 2017 aqui, ou seja, quase 10 anos. Mas a gente não conseguiu fazer um longa ainda. A gente não fez um longa-metragem. Não tivemos ainda esse meio, não conquistamos ainda essa oportunidade de fazer um longa-metragem aqui, que também tem outro escopo. Um longa-metragem vai dedicar muito mais de equipe, vai movimentar muito mais a cidade, você querendo ou não chama mais atenção de maneira orgânica e tal. Então, assim, a gente tá falando também sobre fórmulas antes. A fórmula de Mamona não vai funcionar de maneira alguma hoje em dia, porque foi muito específico, a internet era muito... tanto que era no DVD, protótipo, né? Exato. Pegava o DVD. Então, existe, outro tempo, é outra parada, assim. Mas, de novo, é uma repercussão que, infelizmente,
tem um pouco desse lado pejorativo, da galera realmente tirando o filme pra qualquer coisa. E é triste também. Ah, beleza, se o filme tem limitações técnicas, ok, mas o cara teve a coragem de fazer. E a gente valorizou muito isso nos filmes de feira. Toda vez que a gente tem a oportunidade de falar, a gente fala muito. Porque a gente chegou a trocar ideia com ele, a gente chegou a trocar ideia com o Chico, que é um dos caras também que fez o filme e tal. Enfim, é muito importante você reconhecer esses pioneiros, reconhecer essa galera que fez da maneira que tinha pra fazer, e agora a gente tá fazendo nosso corre, e a gente quer continuar fazendo. Mas a gente precisa viabilizar cada vez mais os nossos projetos, sabe? A gente, por exemplo, agora, nós temos 2 projetos de longa-metragem para rodar aqui. A gente aprovou pelo Ministério da Cultura, a gente está buscando empresas que podem apoiar captação e tudo mais. E um outro é mais independente mesmo, tá sem nada do que diz respeito a edital ou alguma coisa assim nesse sentido de fomento. A gente tá meio que buscando mais independente. Mas assim, a gente precisa viabilizar isso para fazer com que o filme aconteça. E se o filme acontece, a gente leva a feira pra onde a gente for. Como o Júlia falou, a gente foi pro Labrif. A gente fala o filme, infelizmente a gente não pôde viajar pra ir. Mas tipo, a gente foi pro Labrif Orlando, que o Labrif é o maior festival de cinema brasileiro fora do Brasil. Existe o Labrif em Los Angeles e agora existe também o do Orlando. A gente foi pro do Orlando. E foi uma repercussão muito massa, pô. A gente fez um filme aqui, o filme foi pra lá, teve uma repercussão muito legal lá. A galera mandou mensagem, teve uma crítica de cinema que entrou em contato com a gente falando que achou o filme lindo, não sei o que e tudo mais, disponibilizando o filme para outros meios. A gente tá agora, né? Nem foi porque continua acontecendo, para a Mostra Sesc de Cinema, que é uma mostra extremamente importante para difusão de cultura, para formação de público. A Mostra Sesc ela tem muito essa característica de divulgar e distribuir. E distribuição é uma parada muito importante, muito complexa no cinema brasileiro. Por exemplo, o cinema brasileiro até se produz, mas muitas vezes os filmes batem... Não tem distribuição. Num lugar ali de festival e morre, porque não tem distribuição. Porque não chega lá na ponta. Exato. Então, tipo assim, é uma coisa que o cinema brasileiro precisa se desenvolver com políticas públicas, com isso tudo e tal. Então, assim, o momento geral do cinema brasileiro é bom. Mas, tipo assim, não é essas mil maravilhas que se fala, porque não é o Oscar que resume o cinema brasileiro. O cinema brasileiro não é porque a gente ganhou no passado, porque a gente pode ganhar esse ano. Isso não define o cinema brasileiro como mercado, como estrutura criativa. A gente não tem a lógica de indústria criativa no Brasil. A gente nunca conseguiu emplacar isso ainda. Toda vez que tá caminhando bem, chega uma mudança de governo e dá um pontapé, uma rasteira em geral, aí meio que volta a estaca zero. Assim, uma sequência disso ao longo dos anos, assim. Então, por exemplo, a gente teve Paulo Gustavo ali, mas até agora a gente não tem nenhum tipo de indício que teremos mais. Só foi um ano, se eu não tô enganado. Foi uma sequência, assim, sabe? A gente fala que no ano porque teve lugares que distribuíram mais... por mais tempo, né? Tiveram mais etapas e tal. Então, assim, a gente não tem nenhum indício que teremos outra Paulo Gustavo ou que teremos algum outro edital no mesmo formato que o acesso, entre aspas, é mais simples, sabe? Então, assim, a gente precisa realmente do apoio. E é um apoio que não é só do governo, mas um apoio também do mercado local, por exemplo. Porque, por exemplo, em Patrícia, a gente gerou entre 60 e 80 empregos diretos e indiretos, pô. Esse dinheiro voltou para a economia de feira. A galera precisa entender isso também. Sim. Que cinema, que audiovisual, é economia criativa. Dados do ano passado falaram que a economia criativa do audiovisual brasileiro gerou mais emprego. Teve uma margem de faturamento maior do que a indústria automobilística. Isso é cinema, isso é audiovisual. É a galera que tá pegando na câmera e fazendo filme, sabe? Tá todo mundo ganhando com isso. É uma economia criativa, é um sistema econômico também você fomentar isso. Então, quando a gente começa a entender isso, tanto como arte, porque essencialmente é isso, mas também como formação econômica, como oportunidade econômica, eu acho que a gente não vai parar nunca. E isso eu falo em feira, que a gente tem potencial pra caramba, e aí se a gente continua fazendo, mais gente se interessa, mais gente se forma, vamos ter mais coisas na rua, vamos ter mais coisas no cinema do mundo inteiro, porque não é a primeira vez, por exemplo, Patrícia não é o primeiro filme que a gente botou em festival internacional.
A gente fez um filme aqui em 2021, no meio da pandemia. A gente gravou em cima da Duende Verde, ali na Getúlio Vargas. A gente gravou um filme chamado A Noite de Elias. A gente fez esse filme com R$300. R$300. Gravamos numa diária, uma madrugada inteira em cima ali e tal. Fizemos o filme, mandamos para vários festivais. A gente foi laureado na Grécia, nos Estados Unidos, na Inglaterra. A gente foi reconhecido lá fora. E em vários outros lugares do Brasil também. Então, quando a gente é reconhecido assim, feira também é, pô. Que a gente não se esconde de maneira alguma, no sentido, tipo, de onde é essa galera? Não, a gente é de feira. A gente fala, a gente é de feira, a gente tá fazendo cinema em feira e tal. A gente tem esse orgulho, sabe? Então, a gente quer movimentar isso, pô. A gente quer fazer com que isso continue crescendo, continue acontecendo de verdade. Júlia, no processo de construção da personagem Patrícia, como é que foi o teu laboratório? O que é que te inspirou? Quais foram os maiores desafios? Eu ia falar uma coisa, eu nunca sei se eu posso falar, porque eu acho que é sempre um spoiler. Porque tem um tema específico no filme que é mostrado de cara no final, na última cena. Eu não sei se eu posso falar. Não falei a última cena. A última cena é porque mas é um tema muito importante. É passa o subtexto, é verdade. Mas é porque é uma surpresa, é o plot twist do filme. Mas, como a gente estava agora, a gente fez a exibição do filme na Mostra Sesc de Cinema. E aí os meninos, né, Marco e Vinícius, falaram muito sobre a ligação minha e de Patrícia, assim, né? Da gente se parecer muito, porque tem muitos improvisos no filme, eu ia falar espetáculo, no filme também, que vem muito de mim mesmo, assim, né? É muito meu. Então, esse processo de construção, eu tava no momento também da campanha política, foi em 2024. Eu tava na campanha política em Alagoinhas, tava naquela loucura de campanha e vindo... Quase tu teve que ser rescalado, lembra? Não, você é maluco, Você não é nem doido. Tava lá em Alagoinhas, então ficava indo e voltando. Então, como a gente já sabia desse texto, já tinha essa personagem em mim, assim, ela já vinha na minha construção enquanto artista também, porque foi o que eu levei pra ela. Pra Patrícia foi enquanto Júlia também é artista, né? Essa luta por sobrevivência dentro da arte. Então, tem muito da minha construção, é muito meu também. Veio muito juntinho, assim, sabe? E aí, essa outra temática trabalhada no filme... eu trago da minha experiência dentro da minha casa com a minha mãe e meu irmão, assim, sabe? Tive muito contato com meu irmão, na criação do meu irmão. Então, é o meu repertório que eu tive pra levar pra construção da personagem dentro de um tema específico no qual eu não estou inserida ainda. Porque eu me conecto com Patrícia num lugar enquanto artista, sobrevivente de fazer bicos e outras coisas mais pra continuar fazendo aquilo ali. Mas existe um outro ponto de Patrícia que não pega em mim porque eu não faço parte e é uma realidade completamente diferente. Que eu não tenho nem como imaginar se eu não, de fato, estiver naquele lugar, né? Eu não tô falando esses símbolos, tá, gente? Pra vocês não entenderem tudo. Mas então... ela tá se controlando aqui, gente. Que eu sou muito faladeira. Mas acho que é meio por aí, assim. Eu tenho trabalhado muito essa diferença. Porque no teatro a gente trabalha muito com distanciamento, né? Se distanciar do personagem. E como minha base é o teatro, eu levo o teatro comigo para os meus trabalhos publicitários, para os meus trabalhos cinematográficos. Então, mas eu também tenho trabalhado não criar tanto distanciamento. Porque o que a gente sente também enquanto pessoa, você consegue levar pro personagem, mas aí também você vai ter que aprender a equilibrar. Tem uma cena em Patrícia, que foi a cena do telefone, sim, na cozinha. Lembro. Que, assim, eu saí de lá ainda reverberando muito, assim, sentindo muito. Eu falei, meu Deus, eu acessei isso aqui em mim. Foi meu aqui, foi de Júlia que eu levei pra personagem. Mas como é que eu vou... Beleza, eu consegui. Agora como é que eu saio? Eu tenho uma motinha ainda. Minha bizinha, eu saí assim ainda, sentindo aquilo. Eu falei, meu Deus, eu preciso sair desse lugar aqui, de onde eu tô, sabe? E aí eu consegui sair. E aí eu tô percebendo esse não distanciamento, não tão distante, né, das minhas personagens. No espetáculo A Cocô Latiwani, Tempo de Ser, também tem um monólogo muito importante, que a diretora, a dramaturga, ela escreveu, e é como se ela... E é também, né? Ela me viu ali naquele texto. A gente passou por um laboratório também, estudo, e ela estudou muito cada um dos atores. E ela escreveu aquele monólogo, é eu falando, né? Júlia falando também. E é realmente muito eu. E eu sou muito agitada. E na construção ela falava, calma, saborei cada palavra que você tá dizendo ali. Sim, tá? Eu escrevi isso, porque eu vi isso em você e tal.
E aí teve um dia que eu tava muito mal mesmo, assim, muito mal. Num processo terrível. E aí eu senti muito mais o texto. E eu não me distanciei tanto. Falei, de repente é isso que eu tenho que fazer. E com Patrícia é muito nesse lugar, mesmo assim, nas gravações. Essa cena do telefone foi muito nesse lugar. Eu tava internalizando muito o que eu tava sentindo, né? Que se conectava muito ali com o que ela também estava sentindo, com Patrícia. E aí, não criei tanto distanciamento. Então, a minha construção tem sido muito por assim. Atualmente, enquanto artista, né, enquanto atriz, o meu trabalho tem sido muito por esse caminho. Minhas construções têm sido por esse caminho. De não se distanciar. Não distanciar tanto. E aí, só pra pegar uma coisa que o Júlio falou aí, que é legal, assim, no processo de Patrícia, é que, assim, se você assiste o filme e você é de feira, ou já passou por feira, você vai identificar os pontos da cidade e pessoas da cidade. Isso é legal. E aí, assim, em momentos chaves do filme, a gente gravou de fato, né, Senhor dos Passes real. O Senhor dos Passes de real, assim, acontecendo, o comércio funcionando, e a gente gravando lá. Então, uma das coisas que eu falei pra Júlia foi, Júlia, quem passar, tu interage como se tu fosse Patrícia. A gente não ensaiou com aquelas pessoas. Foi. A gente não buscou. Ou você pode fazer isso, ou colocar todos os figurantes. Não, tem muitas interações ali. São reais. Ele falou pra mim antes da gente Depois começar. buscou o direito de imagem. Ele falou assim, Júlia, ó, vai ser tipo um laboratório. Eu vou te jogar no meio do comércio de feira, e aí Tu só vai. só vai. O que Exato. for acontecendo, a gente vai estar gravando e vai fluindo, vai fluindo. Tinha alguns figurantes pontuais, assim. Tem a cena da Cena dos Passos, não tem fala de nenhum figurante. Não. A da Praça da Bandeira tem um figurante que tem fala. Mas assim, o O resto restante... é todo mundo. As pessoas te reconheceram? Não sei. Pelo menos não falaram Não comigo na hora. demonstraram. Que era uma Não. preocupação, a gente tinha, porque a Júlia tava muito marcada com a menina da prefeitura. Exato. Na época, entendeu? A gente Não ficou é meio isso. preocupado. Foi o alguém primeiro achar- comentário que eu falei. De com alguém Quando eu cheguei achar aqui. que era uma produção Que é uma da produção da prefeitura e tal. Pode e... ter pensado, né? E não comentou, porque às vezes também as pessoas fogem da câmera, vê gravando Isso. alguma coisa. Desvia. Desvia. Muitas experiências com a prefeitura de feira. Tinha algum conteúdo na rua A galera vaza. que eu precisava de interação. Ai, meu Deus do céu, isso aqui. Aquele rolê lá foi engraçado, porque a gente, de fato, imprimiu alguns panfletos que a personagem trabalha pra uma ótica, aliás, ela faz panfletagem. E a gente, de fato, fez um panfleto pra essa ótica. E teve uma mulher que pegou o panfleto e voltou. Pra perguntar onde é que era aquela ótica ali e tal. Ela voltou pra me perguntar. A Onde é? promoção E eu tava segui, boa, a falei, promoção eu não, né? tava boa, Eu entendeu? não, Patrícia, eu falei, não, você entra em contato, não sei o que, não sei o que. E a mulher seguiu. Ninguém da produção que eu saiba pegou essa mulher pra dizer o não, viu? Não Essa sei, eu mulher, acho que ninguém coitada. falou, não. Acho que até hoje ela tá procurando Deve essa estar ótica. aí até hoje. O nome da ótica é A promoção Ocon. foi boa. A promoção foi boa. Como é que você faz? A partir do momento que você faz o óculos, o exame de vista, ele sai grátis. Sai grátis. Então quem que não vai querer fazer, né? Mas essa é a promoção corriqueira. É de feira também, né? Rola muito E ela quer isso saber o aqui. dinheiro, entendeu? Exatamente. Enfim. Foi muito assim, vida real acontecendo. E aí a gente gravando no meio da rua. E Daniel Muita coisa. Sal, que foi que ele também é diretor de cinema, que É. foi que mediou o bate-papo com a gente lá Na mostra. na mostra do Sesc, ele escreveu, e eu tive acesso a esse texto, não sei se ele te mandou. Não, ele falou que ia mandar, acho que ele mandou. Eu ainda. tive acesso. Privilegiada. Mas eu tava lendo e uma coisa. Ele escreveu muito bem sobre o filme. Uma coisa que ele falou que eu achei muito bonito foi justamente o cenário de feira não ser só um cenário, mas ele acaba sendo um personagem também do filme. É um lugar, né? É um Que lugar. foi uma preocupação muito assim específica da gente, né? Pra feira ser não apenas um lugar, mas um personagem. Então que bom que Ele chegou outras pra pessoas ele, chegou estão. assim. Mas isso eu acho que poucas cidades têm essa característica. Eu acho que qualquer lugar que você vai, assim, já tive a oportunidade de estar fora de feira Uhum. e encontrar pessoas de feira. Isso é uma coisa muito natural. E feira tem uma dessas características, porque toda vez que eu penso em contar uma história no audiovisual, eu penso, é uma pessoa, é uma coisa ou é um lugar? E o mais difícil do lugar é que ele seja tão marcante que pareça que ele tenha vida própria. Sim. E feira tem, a cidade de Feira de Santana tem essa característica de forma absurda. Ele parece uma vida, tipo assim, as piadas, as coisas que É acontecem. muito. As histórias que vão se alongando durante a vida, que começa de um jeito e vira outra, isso é uma característica da cidade. Sim. Isso é muito legal. E assim, eu quero fazer uma aspas, porque eu conheci vocês por causa do blog do Velame.
Vocês saíram no blog do Velame. Sim. Que eu dou muito valor ao jornalismo do Velame, além de conhecer ele pessoalmente, é dele dar essa publicidade, sabe? Porque como você falou um pouco antes, Mar, que eu fiquei pensando, um dos maiores problemas do Brasil é distribuição. E pra quem não tem noção, distribuição é tão importante quanto fazer o filme. Porque não adianta você fazer um filme e ninguém assistir. Fica lá parado. E ninguém assistir. É muito triste. É triste. E aí eu fico pensando, pô, a gente tava discutindo numa viagem que o maior mercado de cinema do mundo é Bollywood. E poucas pessoas sabem disso. A Índia produz tanto filme, só que eles não estão muito preocupados se isso vai sair do... Ele já tem público suficiente, Os 2 bilhões de pessoas dele o suficiente. Mas assim, aí a gente vai pra Coreia. A Coreia hoje tá tomando um espaço dentro dos streamers, praticamente todos os streamers têm um espaço coreano. É que são os doramas? Isso. É a cultura coreana. Eu não conheço muito, inclusive, eu, pela primeira vez na minha vida, tô assistindo um anime, que não tem nada a ver, né? Porque eu tô falando japonês. Mas ali, tô assistindo Death Note. Death Note. É muito bom começar. Mas eu vou te contar, viu? Vai chegar um momento que você vai ficar triste. Sem spoiler. Vai, continua. Mas ok. Mas assim, vamos pegar a cultura zero. Anime, bom recorte. Anime chegou no Brasil, começou a popularizar no Brasil, ali na década de 90, fim de 80 e início de 90, com a Manchete. Anime faz parte da cultura do brasileiro. O brasileiro, o nome Goku, Gohan, Naruto, essas coisas estão tudo. Existe um trabalho de distribuição absurdo. Porque se chega, do outro lado do mundo chega aqui, e aí eu vou pegar os coreanos. Tem um documentário que fala a cultura, o que eles chamam de K-pop, dorama, toda a cultura coreana, não foi acaso, foi planejado. Sim. Muito planejado. Foi planejado pelo governo. Sim. Tanto que qualquer símbolo de música, cinema e tal, passa pelo crivo e teve um ministério que fomentou para que isso acontecesse. Assim como a própria história de Hollywood também, né? Que veio Hollywood foi uma coisa deixar do essas governo. marcas. Não é à toa que lá no filme de super-herói, do nada aparece a bandeira norte-americana, Faz entendeu? parte do, Enfim, do projeto. tá no pacote. O cinema hollywoodiano é uma grande propaganda. Exatamente. Mas só que ela é muito forte. Para uma cultura, entendeu? E hoje, se você for pegar esse pessoal mais novo, a cultura coreana tá sendo muito... As crianças do futuro vão saber termos em coreano. Assim como a gente sabe termos em inglês. Eu lido com criança. Isso aqui. Eu lido com criança, Isso aqui, gente. E os alunos sempre estão falando de dorama, de animes. Muito, muito pro lado de lá mesmo, assim. E aí, o que eu olho de recorte, né? A gente tem uma produção audiovisual muito forte, porque a novela brasileira é exportada por quilos. E a gente é bom nisso. Muito em fazer novela. Mas só que hoje, se você parar pra ver uma novela turca, tá ganhando espaço dentro do mercado mundial. Por quê? Hoje, na minha concepção, o mercado de novela é um mercado fechado. Ou é Globo, ou você não tem muita coisa. Agora ele tá começando a quebrar, né? Os streams estão começando a produzir novela. Produzir novela, porque tem uma na Netflix que minha cunhada tava assistindo, ela começou a assistir, eu falei, isso é uma novela. Acho que teve na... Isso não é uma série, isso é uma novela. Na HBO Max também teve uma... Que foi a Beleza Fatal. Camila Pitanga. Atores e atrizes que de novelas. Isso. Que é talvez encontrar esse espaço. Encontrar o que a gente sabe fazer de melhor. Sim. Por exemplo, o que mais sai do mercado japonês é anime. E aí tem alguns pontos que a nossa diretora ali já estava marcando a gente ali com relação ao tempo, ao horário, mas tem algumas coisas do tipo, por exemplo, a gente não tem noção do quanto os países de língua portuguesa assistem nossas novelas. No Carnaval agora a gente se conectou com uma pessoa de fora e ela comentando, nós conhecemos tudo de vocês. Os artistas, os cantores, as novelas, o jeito de falar, tal. E aí eu fiquei assim, por um lado, eu não sei Rodrigo, mas assim, eu fiquei literalmente chocado, assim, que eu falei, pô, não conheço nada do país dele, que era Cabo Verde, como ele conhece do da gente. Ele falou assim, a gente pode falar que eu entendo tudo que vocês vão falar. Por causa das novelas. A gente compartilha da mesma língua, mas ele fala um português muito mais parecido com Portugal. Sim. Então, teoricamente, algumas colocações ele poderia se passar. Ele não se passou em nada. Ele entendia então, tudo. Assim, se a gente vai pensar num processo desse, faltou um processo, por que não, dessa internacionalização de forma mais
maçante para que isso se popularizasse. Que aí a ideia de uma estrutura como o K-pop fez, que é um plano de governo mesmo, de Estado mesmo, entendeu? Não ali de um período mais geral. Pô, vamos levar a nossa cultura pro mundo. É porque primeiro o comércio interno para depois se externalizar. Por exemplo, muita gente ficava naquela bobagem imensa de falar porque o cinema argentino é melhor que o brasileiro, porque o cinema não sei o que é melhor que o brasileiro. Só porque tinha um acesso do filme que veio de lá. Não é isso. Para um filme argentino, ele se internacionalizar, virar um fenômeno a ponto de ir para Oscar, de ir para não sei o que, é porque primeiro ele foi valorizado interno. Exato. Ele foi bem distribuído internamente para depois ele sair do seu país. Então, assim, enquanto a gente não ter essa noção de cuidado do nosso produto, da nossa arte, do aquilo que a gente está fazendo aqui, e não colocar isso para formação de público, como fomentando mostra, fomentando festival, abrindo janelas de distribuição, de uma vez por todas regularizar as janelas de exibição em cinema. Eu ia falar sobre isso, porque eu não sei como é que funciona isso, mas seria um projeto muito legal. Aqui em Feira a gente não tem um cinema de rua. Eu conheci cinema de rua, assim, eu posso dizer até que recente, porque eu não sabia da existência do Glauber Rocha. Inclusive, Patrícia vai estar sendo exibido lá também. Era isso que eu ia perguntar também. Quem quiser assistir, onde é que vai assistir, Patrícia? No dia 31 de março e então 1º de abril, Patrícia vai estar sendo exibido lá no Cine Glauber Rocha, através do Panorama Internacional de Cinema. Que Salvador, em Salvador. Okay. Que é o maior festival de cinema da Bahia. Patrícia foi selecionado para lá, vai estar sendo exibido lá no Cine Glauber Rocha. Que é importantíssimo pra gente estar no Glauber Rocha. 31 de março e 1º de abril, às 6 da tarde. Aqui em Feira ele vai ser exibido novamente no Sesc, no dia 15 de abril, às 3 da tarde. Gratuitamente também. Lá no Sesc Center. Pra quem não sabe, ali tem um cinema sensacional. E é isso que eu tava falando, né? Eu não sei como é que funciona isso de fato nos cinemas que a gente tem, que é no... O Oriente e o Cinemark. Isso. Cinemark não. Quem dera fosse o Cinemark. Qual que tem na lá? Avenida. Na Avenida é Cinecerca. Cinecerca. É Cinecerca. A gente precisa de um novo cinema em Feira. Urgente. Eu vou falar aqui, tá? A gente precisa de um novo cinema em Feira. O Cinemark ficava no Outlet, então. 15 de abril, uma quarta-feira. Vim dar uma também. pescada aqui, uma quarta-feira, pra quem tá acompanhando aí. Então, assim, por que não só existe essa exibição única, quarta-feira, em Feira de Santana, às 15 horas, na quarta às 15? É porque a gente teve semana passada nós tivemos uma. Um sábado. Que foi uma pré-estreia da mostra. E nessa quarta do dia 15 de abril, já é uma programação dentro da mostra Sesc de Cinema. Vai ser exibido lá. Aí em Feira, novamente, eu não sei. Não sei dizer. Não, tá falando muito porque também é uma questão da gente pensar em acesso. Sim. Na quarta-feira, 15 horas da tarde. É um horário meio ruim. Aí você dá uma... Quebra, né? Eu fico cortada muito. Em muita gente que poderia estar assistindo e que não consegue. É só pra encerrar minha fala. Quando eu penso em distribuição, hoje eu tenho uma preferência. Pra mim, o melhor filme nacional, minha opinião, Rodrigo, foi Tropa de Elite 1. A história é boa, o filme é bom. Eu gostei de tudo no filme. E ele popularizou como? Pirateado também. A melhor distribuição possível. Tava na casa de todo mundo antes de estar no cinema. Então, pra quem não entende o que é distribuição chegar na sua mão pra que você consiga assistir. Nos streamings, no cinema. Mas aí o produtor, o roteirista e tal, todo mundo deixa depender de... Não, o problema é esse, mas assim... arrecadar, mas né? só que o que acontece, querendo ou não, quando veio o Tropa de Elite 2, que é a maior bilheteria da história do cinema nacional, tô errado? É o Tropa de Elite 2. Eu tô com medo de falar um negócio aqui e ser processado. Mas é porque teve um filme aí de uma galera aí de uma igreja que dizem que é a maior bilheteria. Não, mas isso aí é mentira, isso é mentira. Isso aí, sabe, né? Aí houve compra da... A gente sabe. Isso aí não tem nada a ver. Então, oficialmente, Tropa de Elite 2. Tropa de Elite 2 foi a maior bilheteria. O segundo filme já veio com uma publicidade sensacional. Por quê? Todo mundo assistiu. Todo mundo já Porque tinha a gente assistido. volta àquela questão do Mamona. Pirateou tanto que acho que ele não arrecadou nem um terço. Não ganhou nada. Do que chegou pra galera, entendeu? O que tu tava falando o que naquela hora? Não, é isso, justamente dessa distribuição nos cinemas. Eu não sei como é que funcionaria isso, lá no Boulevard, na Avenida, que existisse mesmo um momento. espaço. É a cota de tela.
Existe um isso, projeto pra isso? tá rolando. Mas eu acho que essa lei não foi... Não, ainda não é isso, tá rolando já tem um bom tempo lá pra galera aprovar e fica enrolando, tipo... Não é prioridade. Não é prioridade, aí bota pra votação, volta, e aí mexe nisso, mexe naquilo. Mas a gente precisa de cota de tela, que é justamente isso que tu tá falando. É de você ter filmes brasileiros obrigatoriamente nas salas de cinema. E paga a equipe, né? A pessoal do filme? A distribuição? A distribuição. Não, aí tem a ver com É o contrato. a distribuidora. É, você tem E um depende contrato. com Não, só pra bilheteria também, né? É isso, é porque Tem existem várias bilheteria. formas de distribuição. E aí, tipo, tem a ver com como é que a distribuidora vai fazer isso através da produtora e tudo mais, entendeu? Mas é preciso ter cota de tela nos cinemas físicos. No caso, a gente tá falando de realmente cinema de rua, cinema de shopping e tal. Assim também como a gente precisa tirar da gaveta de uma vez por todas também a discussão, que também já tá lá para essa galera aprovar, só que ficam enrolando e cedendo para quem não precisa, que é a regulamentação do streaming. Porque a galera fala, regulamentação, mas o que é regulamentação? Todo país que se preze, Coreia, como você falou, a França é um grande exemplo, os streamings chegam num país e fazem o que quer. Contrata quem quer, produz o que quer, distribui o que quer, sem ter nenhum tipo de benefício social para o país onde ela tá. Ou seja, só pega o dinheiro, tá tudo certo, meu lucro, tô suave. O que é cota de tela? É você destinar uma porcentagem Para produções para você nacionais. produzir naquele país. Ou seja, você vai fomentar a produção nacional. E não apenas trazer Não o teu apenas de trazer fora. ou ficar comprando coisas aleatórias e apenas lucrando no país. Então você coloca uma porcentagem ali para você produzir coisas internas. Ou seja, você vai produzir mais filmes brasileiros. Se você produz, mais gente está trabalhando, mais gente está fazendo sua arte, mais gente está criando, mais gente está acessando filmes. Porque pelo streaming você aumenta o acesso, isso é óbvio. Cinema hoje em dia, eu acho que feira ainda é ok. Ainda tá relativamente ok. Não vou colocar assim 100%. Mas tem lugares que o cinema é muito caro. Feira, você consegue, dependendo do dia, você consegue ainda assistir um filme Sim, por 10, promoção. 12 reais, 15 reais. Teoricamente, num comparativo geral, não é tão caro. Sem Mas a cada um pipoca, tem viu, sua gente? realidade, né? É, sem onde pipoca, eles óbvio. ganham, viu? É onde eles ganham dinheiro. Então é isso. A gente precisa a gente precisa ficar atento dentro dessas discussões para que a gente cobre, para que a gente tenha de fato ali uma certeza de que isso vai ser cumprido à risca, porque os grandes países, os modelos, como a gente já citou aqui, eles fazem isso muito bem e eles têm o resultado amplamente, né? É um resultado nacional para depois um resultado internacional. Não é à toa que a Coreia do Sul tá do jeito que tá, não é à toa que a gente consegue ter mais acesso a filmes dos Estados Unidos, da França, de outros lugares, e não necessariamente filmes nossos aqui. Tem Sim. filmes que estreiam em festivais e morrem nos festivais. Exatamente. Eu só lembro do Estômago. O filme Nossa, o Estômago estômago sim. é tão bom, é né? maravilhoso. Pronto, meu professor foi o roteirista desse filme. Nossa, E ele é contou muito que o bom. filme dele rodou no... Como é o nome do Rio de Janeiro? O principal Festival festival de cinema do Rio de Janeiro. Festival do Rio? Foi aclamado lá. Mas assim, você não viu em cinema. Qual é aquele filme, ele falou filme argentino, lá o de terror? Nossa, Que é diferente. Como é, Rosa? Como é, diretora? Tu lembra o nome? É um terror. filme que conta a história do anticristo, velho. É muito bom esse filme argentino. Eu esqueci o nome agora. O Mal que Me Habita. É o Mal que nos habita, alguma O Mal coisa que assim. nos habita. É um filme argentino. Assim, Diego, é porque... Não, é só porque foi É. um filme argentino que conseguiu sair Eu do acho mercado que eu- argentino, entendeu? Saiu. Quando você trouxe o exemplo ali. Tem bons entendeu? exemplos. Então, Aquele é um- o que é um- ganhou o Oscar. é um ponto disso. O Segredo dos Seus Olhos é um exemplo. eles têm- o cinema- 1984 é um exemplo. 84 não. 89 é alguma coisa assim. É um que fala da ditadura argentina, é um exemplo disso. Existem casos nesse sentido. E já pra encerrar, né? Qual a mensagem que vocês deixam enquanto atriz, enquanto diretor, pra quem tá aí nos assistindo, nos acompanhando até agora e que acredita na arte, que quer viver de arte, seja na publicidade, roteiro ou cá nas artes cênicas? O que é que vocês deixam aí? Pegada do quê? Não, eu não sei muito bem. Quem Às quer vezes, ser atriz e vem te pedir um conselho? E aí? falar que nem Fernando Montenegro. Saia disso. Não, mas é muito doido, porque ontem não, sábado,
A menina vai me perguntar depois da exibição, o que é que você aprendeu com Patrícia? E a gente muitas vezes é voltado em umas perguntas que eu vou te dizer, que eu nem eu sei exatamente o que eu aprendi com cada personagem, enfim. Mas eu acho que a gente, como o Marco falou, tá atento, né, também, entender quem é diferente, entender que a gente tem muita coisa sendo produzida, né, em diversas áreas, inclusive dentro da arte, dentro do cinema, dentro da publicidade, buscar, porque às vezes a gente fala de que por ignorância mesmo, que não tem, que não tá sabendo, mas às vezes a gente nem tá procurando, né, a gente nem procura, mas assim como Patrícia, eu tô cada vez mais, nos últimos tempos, eu bem mais parecida com Patrícia do que eu esperava, mas eu ainda acredito muito no que eu faço, no propósito do que eu faço, na qualidade do meu trabalho, né? Na minha vontade, na minha verdade dentro da arte. Tô num processo agora de escrita de TCE, né? Da faculdade, eu faço licenciatura em teatro agora, é minha segunda formação. E o tema vai ser como transformar a dor em arte. Eu acho que a arte faz muito isso com a gente. Se não o tempo inteiro, a gente tá transformando, trazendo símbolos, né? Ressignificando algumas coisas. Então, eu tenho usado muito a arte nesse lugar pra mim, nos últimos tempos. E se eu não me enxergar, eu continuo fazendo porque eu consigo me enxergar em lugares que eu almejo mesmo. A partir do momento que eu não conseguir mais me enxergar naqueles lugares, enterra porque a mulher acabou, sabe? Então, assim como Patrícia, quem assistiu o filme, né, nas exibições que vão acontecer, quem sabe, né, nas telas dos cinemas de feira, vai perceber essa luta. Eu continuo lutando porque acredito muito no que eu faço. E acredito muito no poder da arte mesmo, de revolucionar a gente. Então, e feira produz muita coisa, feira tem muita gente boa. Sou uma delas, não falo num lugar de superioridade, não. É de reconhecimento, porque como o Marco falou, o Oscar não determina. A gente vai estar lá no Prêmio Shell, né, com o espetáculo. E é como eu tenho falado nas outras entrevistas. Não é o que determina a qualidade do nosso trabalho. A gente reconhece a qualidade do nosso trabalho, aqui a gente valoriza o nosso trabalho. Não precisa alguém de fora vir dizer, a gente sabe. Mas quando a gente chega num lugar como esse, quando a gente chega nos festivais, no Panorama, a gente foi pra Orlando, é mais um reconhecimento. E a gente sabe que abre portas. Então, vou continuar trabalhando para que a gente chegue em lugares que abram portas, tragam oportunidades, né? Então, é isso. Muito obrigada, viu, gente, pela oportunidade de estar aqui falando, né, do meu trabalho. E eu falo assim, sabe? Acredite muito naquilo que você tem dentro de si, sabe? Porque eu acho que criar é um lugar de muita vulnerabilidade. Quando você se coloca nessa posição, você se torna muito vulnerável de tudo. Sim. Você tem que eu acho que criar sem vulnerabilidade é um caminho inviável. Você tem que se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, é muito importante isso. E assim, vou falar do cinema especificamente, do audiovisual, né? Se você tá querendo seguir isso aí, também roteiro e tal, se dedica a isso de uma maneira de você aumentar bastante seu repertório, de você conhecer filmes de diversos lugares. Não fica só consumindo coisa de Hollywood, não fica só consumindo dorama, sabe? Tipo, consome de tudo. Consuma isso sim, mas consuma tudo. Consuma filme da Coreia do Sul, de uma parada mais dramática, de outras veias. Consuma anime, consuma coisa do Japão, da Inglaterra, da Argentina, do Chile. O Chile tem um cinema incrível, inclusive. Consuma principalmente coisas do Brasil, que a gente tem muita... A gente tem um cinema lindo para ser descoberto. Tem muita coisa que a gente não é apresentada, então a gente tem que procurar. Eu acho que a curiosidade, não deixa a tua curiosidade morrer, sabe? Alimenta a tua curiosidade. Eu acho que você tem que ser eternamente curioso. Eu só comecei a inventar esse tipo de parada porque eu fui curioso, eu sempre fui uma criança curiosa, eu sempre fui uma pessoa que queria fazer com que minha curiosidade resultasse em alguma coisa. Então eu mergulhei na internet, mergulhei em locadora, mergulhei em livro, mergulhei no que eu tinha acesso, né? Vindo de uma cidade muito pequena, vindo de um interiorzinho da Bahia, mas fazendo o que eu podia, e para não deixar essa curiosidade morrer, para não deixar essa vontade de criar morrer, sabe? Porque se você a vida real é muito dura. Patrícia é sobre isso. A vida real é muito dura. O mundo que a gente vive é muito duro. Então,
se você não se blindar minimamente, né? Se você não blindar o seu espírito, se você não colocar a sua potência de criar em um lugar seguro, não no sentido de, sabe, colocar naquela zona confortável, mas se você não se proteger nesse sentido, você vai ficar sufocado e você vai deixar sua criatividade morrer. E eu acho que para uma pessoa criativa, deixar sua criatividade morrer antes de você fechar um caixão fisicamente, sacou? Deve ser muito triste, assim. Eu já passei por isso antes, eu já tentei desistir umas 2 vezes, no sentido de, pô, eu não vou fazer nada disso de cinema, não vou escrever mais nada, deu pra mim e tal. Não consegui, fui resgatado, tipo, por um amigo, e outra vez por simplesmente exterminar meus demônios pessoais. Falei assim, cara, eu preciso criar de novo para poder me sentir nos trilhos. E eu acho que eu só tô começando. Eu tô no início de tudo. Eu acho que a gente tem que aprender sempre, tem que fazer sempre perguntas, se colocar em lugares onde você consiga ter contatos, que você consiga ter pessoas que te guiem também, que sempre vai ter gente que sabe mais do que você. Sim. Sabe, eu aprendo muito isso todo dia, porque a gente, nessa figura de diretor, você fica, pô, não é a pessoa que mais sabe. Não sou o que mais sei no set, não sou nem de perto o que mais sei no set, mas eu me cerco de pessoas que sabem muito e que estão muito a fim de criar também pra gente fazer algo no final de tudo, que é um filme, e todo mundo fala, pô, que massa, que o filme ficou massa, ficou da melhor forma que a gente poderia fazer, sabe? Então, assim, só vai, faça o máximo que você conseguir dentro da sua realidade, porque a gente sabe que a realidade é dura, cada um tem a sua, mas, tipo, não desiste da sua criatividade. E o sucesso é você que define o que é sucesso pra você. Sacou? É isso. E aí, Rodrigo, pegou a dica? Peguei várias dicas, vários insights com essa galera. E a última fala de Marcos, não vou querer falar sobre, mas assim, foi bem... Como é que eu posso falar? Assim, foi... Forte. Eu ia falar dura até, mas assim, bem forte. Ser curioso e ao mesmo tempo ser vulnerável. Então, você tem um ponto aí que às vezes a gente não tá predisposto a essa vulnerabilidade, no caso. Mas é isso aí, Diego. Agradecer também, Júlia, a sua presença aqui, agradecer a Marco, eu que agradecer a vocês que nos assistiram. Então, assim, muito bem-vindos aqui. E as portas estão abertas no sentido de divulgação. Acho que, como o Rodrigo falou, isso é extremamente importante, seja de uma mostra de cinema, seja de uma discussão, enfim, para que mais pessoas saibam e possam estar participando desses locais de discussão, desses pontos sobre as obras audiovisuais feirenses. Porque às vezes a gente tem muita coisa acontecendo e a gente simplesmente não sabe. Sim. É isso. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, gente.